Nossa, cara, é muito louco isso. É bem legal, porque é bem legal. Uma coisa que eu não sabia que existia. Não pra existia, esse e seguro assim, dessa forma. eu gosto muito, não sou formado em relações internacionais, mas eu gosto muito de acompanhar geopolítica, assim. Os países e tal, como que se desenvolveram o passado e tal. Eu achei muito louco isso, porque, por exemplo, como que... Você falou que também tem a questão de investimento também, né? Do país ter deixado recursos lá, e esse país entrou, sei lá, em guerra e tal. Então ele envolve tanto, se eu entendi, ele envolve parte física e parte financeira. Exatamente. Ou seja, o que os produtos normalmente excluem, o seu cobriria nessa parte. Sim. Legal, cara. Ele cobre prejuízos financeiros, seja ele advindo de um investimento, ou seja ele advindo de um dano físico à sua propriedade no exterior. Porque tanto investimento quanto uma planta industrial são propriedades. É que Sim. uma propriedade é em cash, é contábil, e a outra propriedade é física, é mais material, mais tangível. Cara, que E às da vezes hora. não necessariamente você tem uma guerra. Vamos supor que você tem uma empresa na Argentina hoje e você quer fazer remessa de lucros, pura e simples. Você tem uma fábrica de automóvel na Argentina, você quer repatriar o lucro para a matriz em algum país da Europa. Hoje, você tem uma certa restrição cambial para conseguir fazer esse fluxo sair do país. Ela não é uma restrição oficial, mas ela é factual. Mas é sinistro isso? Que se acontece isso? Sim. E Lari, assim, a variação cambial, assim, por ato político, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, vamos pegar exemplo nosso aqui, o dólar sobe, mas não por uma questão mercadológica. É política do governo querer o dólar mais caro, por isso ou por aquele, é estratégia. Não, isso é completamente exclusão do produto. Tá, Qualquer bom. tipo de variação cambial. Também. Porque isso aí também é um produto de bolsa, né? Sim, Seria o trade do dólar. Ou ele não cobre nem a variação do câmbio, nem a variação de preço de commodity em si, tá? Tá bom. Então, se você tiver um prejuízo financeiro, porque você não travou o preço oscilou, ou porque você não travou o dólar, não fez um hedge, não fez um swap, e de repente o dólar oscilou, Aí. ele cobra a mesma moeda, assim. Então, se você fez um investimento de 500 milhões de dólares, são esses mesmos 500 milhões de dólares que você vai cobrir, independente do quanto esses 500 milhões de dólares vão existir na sua moeda do seu país original, local, vamos dizer, em euro, em ienes, ou qualquer moeda que seja, ou em reais brasileiros, tá? Aham. Agora, se você trava a apólice, ela vai fazer um investimento do Brasil, vamos supor, bom, enfim, eu ia usar o Japão como exemplo, mas é o país percebido como menos risco político. Mas vamos pensar que o Brasil faça algum tipo de investimento na Malásia. Não sei qual que é a moeda da Malásia. Se você travou a moeda em reais, o que você vai receber é o valor que você travou em reais, independente de Da quanto a variação. moeda da Malásia. Você acaba Porque se senão- protegendo porque nesse senão é sentido, foda, né? E isso, por exemplo, esse exemplo que você deu esse valor travado esse é o limite? Como que funciona essa Bom, precificação? Puta, da hora isso, cara, né? vai depender, eu dei uma gama Claro, grande, existem não, produtos distintos, mas sim, dá exemplos. a pólice ela tem um limite máximo de garantia. Aham. Esse limite máximo de garantia, normalmente, então, eu preciso separar aqui o que são as apólices de contratos comerciais, que são risco de não pagamento, seja ele político ou privado, que é o seguro de crédito. E vamos falar das apólices de investimento no exterior, que é o seguro de risco político. Essa apólice de investimento no exterior, normalmente o limite máximo de garantia, ele vai ser parecido com o property, que vai fazer um cálculo de perda máxima provável e não perda máxima possível, com base no valor em risco em cada um dos seus investimentos. Você vai fazer a lista. Você tem ativos no exterior em 20 países. Você vai listar esses 20, vai pensar o que você poderia perder simultaneamente. Porque do mesmo jeito que no property você pensa, olha, eu tenho plantas industriais próximas, se eu tiver numa explosão em uma, pode ser que afete as outras áreas. Um conflito China, Estados Unidos pode afetar não só o seu investimento na China, mas todo o seu investimento na Ásia, enfim. Nos países que podem ser tidos como aliados da China. Então, você faz um cálculo de perda máxima provável e aí o limite máximo de indenização vai ser esse valor contábil monetário e que vai ter uma taxa percentual em cima desse limite máximo de garantia.
Agora, isso falando um pouco no seguro de contratos comerciais, que é o risco de não pagamento, o LMG vai ser o valor do contrato em si, ou, mais especificamente, o valor a ser financiado, tá? O valor que você não recebeu antecipadamente ou à vista. Porque se você tem um contrato de construção, é possível que o governo que está contratando faça algum pagamento antecipado, 10%, 15%, 20%. Ou um contrato de mobilidade urbana, enfim. E no contrato de seguro de crédito é a mesma coisa. Você vai vender, vamos pensar, uma prensa específica para uma indústria automotiva, e essa indústria automotiva vai fazer o repagamento dessa prensa em 7 anos. É possível que ela vai pagar um valor de entrada de 15% e que você vai financiar os 85% do valor total do contrato. Então, o limite máximo de garantia vai ser um percentual sobre esse valor em risco, tá? A seguradora nunca cobre 100%, até por princípio, para você manter o exportador, o segurado, o investidor como sócio seu no risco, porque é muito importante que ele seja seu sócio, mas você vai cobrir 80%, 90%, 90%.